Bom, mas voltando para a disfonia de ordem funcional, o que acontece? A criança grita, abusa, fala demais, canta demais, imita animais, imita ruídos de carro, enfim, uma série de sons que acabam machucando as preguinhas vocais, que são duas estruturas muito frágeis na criança, molinhas até. E esse atrito, esse trauma constante de grito, de abuso, acaba gerando o aparecimento do inchaço da prega vocal, que nós chamamos de edemas, que vem a se formar depois os nódulos vocais, que são os calinhos nas pregas vocais. E isso acaba sendo devastador para a comunicação da criança, porque ela acaba tendo dificuldade de conversar com os colegas, de se impor, e acaba ficando tudo na base da gritaria, e cada vez esses calinhos, esses nódulos vão aumentando de tamanho e vai ficando mais difícil ainda a comunicação da criança. Por isso, é fundamental que essas crianças roucas passem por uma avaliação otorrinolaringológica para poder observar as cordas vocais delas em movimento e avaliar se existe já esse edema, esse nódulo que está causando essa disfonia. Nesses casos, e mesmo nos casos onde não há alteração, não há alteração orgânica, mas há alteração de voz, é fundamental uma orientação fonoaudiológica, uma terapia fonoaudiológica. Nos casos de nódulos vocais, geralmente são necessários de 12 a 14 sessões de fonoterapia para uma reavaliação da voz. Essa fonoterapia consiste em orientação familiar, prioritariamente, porque nós somos os exemplos dos nossos filhos, uma orientação escolar, orientar a escola de como essa criança deve se comportar em sala de aula, no recreio, para que os orientadores escolares eles possam estar de olho na comunicação dessa criança, e a fonoterapia propriamente dita, que consiste em mudar os comportamentos vocais da criança, principalmente. É a mesma coisa que a gente fazer uma comparação com um calo do pé. Então a pessoa usa um sapato apertado, primeiro ela forma uma bolha e depois essa bolha ela insiste no sapato, essa bolha vira um calo. E esse calo vai ficando cada vez mais duro. Não adianta ir para a cirurgia e tirar o calo do pé e voltar a usar o mesmo sapato, porque você vai formar o calo de novo no mesmo lugar que tinha, rapidamente. Então o que precisa é cuidar desse calo, passar creme, massagear e tirar o sapato apertado, que é a causa do problema. A mesma coisa acontece na voz. Então a criança tá rouca, ela continua gritando, ela vai continuar rouca. Não adianta fazer exercício, não adianta fazer, porque o calo não vai embora se o sapato apertado estiver atuando. Então é importante, em primeiro lugar, que a criança modifique o comportamento de voz dela. Ela tem que falar diferente, ela tem que abusar menos da voz. E ela tem que mudar, além de mudar os hábitos, mudar a maneira de falar. Geralmente a criança fala com a voz toda na garganta, grita, fala tudo aqui embaixo, e ela tem que mudar o comportamento de voz. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer nesse trabalho fonoaudiológico é fazer com que a criança identifique os erros vocais que ela está cometendo. Depois ela tem que se conscientizar disso, e eu gosto muito de fazer uma coisa que eu chamo de prática negativa, onde nós mostramos para a criança o que ela está fazendo de errado e fazemos com que ela repita o erro, para que depois ela faça o acerto. E depois dessa conscientização, então, a automatização do novo comportamento vocal. Então, basicamente, é isso que nós temos que fazer. Fora os exercícios que nós vamos fazer para ajudar a reduzir os nódulos vocais, com exercícios massageadores de mucosa e uma série de outros exercícios de fechamento das pregas vocais, de fortalecimento dessa musculatura, exercícios respiratórios que vão ajudar essa criança a conseguir alcançar o equilíbrio vocal novamente.